nós vamos voltar, a aula de hoje ela vai ser voltada para uma revisão, certo? Então a gente vai fazer uma revisão do nosso conteúdo. Mas antes de começar essa revisão desse conteúdo, a revisão ela vai ser feita corrigindo os exercícios. Eu acho que corrigindo os exercícios a gente vai fazer uma boa revisão dos nossos conceitos, tá? E aí na aula que vem, sim, a gente vai continuar falando de conteúdos novos, né? Quantidade de calor, equilíbrio térmico, tá? Vi conceitos importantes para a gente. Se for alguma coisa importante no chat, vocês me avisem, tá? Porque eu só estou ouvindo o barulhinho. O professor, Fale. a Ide falou que a internet dela caiu. Ela tá fora ou ela tá dentro? Eu não sei, ela só falou que caiu a internet, então deve ter saído. Tá, manda ela. Bom, se ela entrar aqui, eu aceito ela de novo, tá? Beleza, show. Bom, então, pessoal, mas antes de começar a aula, eu quero começar com algumas dicas, tá? Porque esse estudo remoto, ele é novo para mim, é novo para vocês. Eu nunca fiz aula EAD, eu nunca fui aluno em aula EAD, e eu estou sendo pela primeira vez professor nesse modo remoto, tá? Então, eu estou me aperfeiçoando, estou melhorando a maneira de dar aula, tá? Mas eu acho que tem alguns detalhes que eu posso contribuir com vocês que vai ser importante para vocês acompanharem a aula, tá? Então, olha só, é importante que vocês sempre estejam como se fossem uma sala de aula, tá? Estejam com um caderno, deixa eu pegar aqui minha canetinha, tá? Tá com um caderno na mão, uma caneta, uma calculadora para ir acompanhando os cálculos que eu vou fazer, porque na próxima aula eu já vou fazer algumas contas, né? E eu já vou fazer essas contas na mão. Aí vocês podem ir me acompanhando que nem a gente faz em aula, certo? Me corrigindo se eu cometer algum erro, etc. Tá? Então, é para ser um ambiente como se fosse uma aula. Mas, para isso, vocês precisam estar preparados como se fosse uma aula. Né? Então, por exemplo, assistir a aula deitado de pijama na cama, gente, não vai ajudar vocês. Vocês vão ter sono, a minha voz é grave, uma voz grave, ela dá sonolência, certo? Então, se vocês estiverem assistindo minha aula deitados, é bem possível que vocês não vão aprender, não vão compreender o conteúdo e vão acabar dormindo, tá? Vocês têm que estar como se estivesse num ambiente de sala de aula, uma mesa, né, fonezinho, ouvindo e concentrado com o caderno do lado, fazendo anotações, tá? Óbvio que eu vou disponibilizar todo o material depois para vocês. Então, as anotações de vocês podem ser resumos, etc, tá? Beleza? Então, ó, na frente do computador, aumentar o sono, estar deitado é um problema, tá? Então, eu recomendo vocês, para o melhor proveito da aula, estar numa posição mais específica como se estivesse numa sala de aula, sentadinho e bonitão, tá? Após terminar a aula, fazer um resumo do conteúdo, refazer algum exercício que eu tenha feito, tá? Isso é muito importante. Não deixar para resolver as atividades ou exercícios na última hora. Isso acontece bastante, tá? Vocês têm aula comigo segunda-feira, então possivelmente as entregas de material de vocês vão ser na segunda-feira, tá? Eu vou marcar sempre na segunda para entregas de tarefas. E se vocês deixarem para fazer no domingo e necessitarem a ajuda minha, eu possivelmente não vou atender vocês no domingo, tá? Então façam ao longo da semana, que aí se pintar alguma dúvida eu vou poder ajudar vocês, tá? Eu vou poder, pode vir pelo WhatsApp, pode vir pelo fórum, pode vir pelo e-mail, tá? Vocês podem perguntar para mim do jeito que for, mas obviamente com um tempo pré-determinado para que eu possa ajudar vocês e que vocês consigam compreender, tá? A ajuda dos colegas também é sempre bem-vinda, às vezes não precisa vir até o professor, você pode perguntar para o colega, né, para tirar alguma dúvida, e assim por diante, tá, pessoal? Então aqui são algumas dicas que eu acho que são importantes para o estudo EAD, vocês precisam ter muita maturidade agora, porque a gente está longe, eu não tenho como ficar em cima de vocês, eu não tenho como acompanhar o dia a dia de vocês, tá? Então vocês têm que manter o estudo de vocês com a maturidade de vocês, tá? Estudando, fazendo os resuminhos e não deixando acumular matéria. Porque se acumular matéria, ferrou, gente. Vocês têm muitas cadeiras, vocês têm muitas disciplinas, e aí pode fazer aquela famosa bola de neve, tá? Que é o que a gente não quer. Bom, pessoal, o conteúdo. O conteúdo que a gente vai tentar estudar até o dia 25 de setembro agora, tá? A gente vai estudar trocas de calor, tá? Então a gente vai estudar a quantidade de calor, calor específico, capacidade térmica, equilíbrio térmico, tá? Que é a lei zero da termodinâmica. Os processos de troca de calor, condução, convecção e radiação, fluxo de calor, tá? E vamos chegar até dilatação térmica. Então, o meu objetivo aqui até o dia 25 de setembro é chegar em dilatação térmica. Óbvio que
Pode ser que eu consiga avançar um pouco mais e pode ser que eu não consiga chegar em dilatação térmica. Acredito que chegar em dilatação térmica é bem tranquilo. Até eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais e ver processos de mudança de fase também, tá? Vocês são uma turma tranquila, vocês são pessoas muito inteligentes, eu tenho certeza que vocês vão me acompanhar legal, tá? Então, basicamente, o nosso conteúdo até o dia 25 de setembro vai ser esse aqui, tá, gente? O que mais? Nós temos previsto uma recuperação para os alunos que não atingiram a média 7. Então, os alunos que não atingiram a média 7, eles vão ter a possibilidade de realizar uma atividade de recuperação. Isso aí da primeira nota que nós já trabalhamos, tá? Aquela prova que eu entreguei depois para vocês as notas. Quem ficou abaixo de 7 vai poder fazer uma recuperação paralela, né? O valor vai ser 3, que é suficiente para a maioria dos alunos atingir a média, que ficou abaixo, tá? E o conteúdo é o conteúdo que a gente vai revisar hoje. Hidrostática e temperatura, beleza? Vai ser uma atividade nos mesmos moldes, ó, uma atividade no SIGA, questionário mais uma tarefa, tá? Para a nossa próxima avaliação, eu não tenho certeza ainda se eu vou realizar ela no SIGA. Tá? Eu estou vendo algumas outras plataformas para a gente fazer essa próxima avaliação. Uma plataforma que seja mais confiável e, digamos assim, em termos de estabilidade, que a gente sabe que às vezes o SIGA ele pode nos trair, né? Pode cair cai a internet e aí a gente não consegue voltar. Você sabe muito bem que isso às vezes acontece, né? Eu estou vendo uma plataforma, possivelmente seja uma plataforma do Google, tá? Para fazer as avaliações. E ela até seja mais fácil, mais simples para vocês utilizar. Resolve o exercício, tira a foto, já posta ali, mais simples, tá? Do que ficar indo em várias abas para postar exercício. Tranquilo, gente? Então, mas isso eu vou avisar vocês conforme vai passando o tempo. Quando estiver próximo da nossa próxima avaliação. Bom, o que nós temos aqui já, gente? Nós já temos a primeira nota, já foi computada para vocês. Precisamos fazer a recuperação paralela dessa nota, tá? E aí, até agora, eu acredito que eu vou conseguir fazer mais uma avaliação com vocês, tá? Mais uma avaliação, acho que é quase certo que a gente consegue fazer. Não, é certo que a gente vai fazer, né? Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir fazer 2 avaliações nesse primeiro semestre, tá? Que é o que geralmente nos é exigido quando a gente está no processo, quando a gente está em aulas normalmente, calendário normalmente, tá? Mas então uma avaliação a gente vai fazer, tá? Que vai consistir lá dos trabalhos, mais a avaliação que a gente, daquele molde lá que eu vou montar para vocês, tá? Esses trabalhinhos aí são nas videoaulas, né? Cada videoaula vai ter uma tarefinha, vocês fazem, me entregam, postam, né? E vai ter lá uns pontinhos. E eu queria chamar a atenção para vocês que a gente sempre faz no final do semestre a apresentação do experimento. A gente vai fazer isso aí, tá? A gente vai fazer isso aí, só que de uma maneira diferente. A gente não vai ter um meeting com vocês apresentando experimento. Isso aí seria muito louco, pode dar muitos problemas, essa questão aí de fazer a apresentação por meeting, né? O que eu vou fazer? A gente vai fazer um vídeo. Quero que vocês bolem vídeo, vamos formar um grupo, certo? E vocês vão montar um vídeo de algum experimento de física relativo ao conteúdo do nosso primeiro semestre. O conteúdo do primeiro semestre tem experimento pra caramba. Não vai ser que nem no ano passado que vocês minguavam lá tentando achar experimento. Tem muito experimento de física envolvendo hidrostática, tá? Hidrodinâmica e termologia. Tem muita coisa mesmo, tá? Então vocês não vão morrer de fome nesse aspecto. Como é que vai funcionar esse negócio aí? Vocês vão montar os grupos, né? A gente vai montar os grupos mais ou menos, 4 a 5 membros, eu vou decidir isso aí ainda, tá? E aí vocês vão elaborar um vídeo de duração de 5 minutos, tá? Rapidinho. O que tem que aparecer nesse vídeo? Apresentar os conceitos físicos envolvidos do experimento, o que foi utilizado na construção do experimento, tá? E, obviamente, o funcionamento do experimento, tá? Eu vou selecionar os temas lá, esses temas eles vão ser sorteados por vocês, né? Em uma data específica, beleza? E com isso vocês vão construir o vídeo. Vocês não precisam se agrupar, né, para fazer esse vídeo, não precisa, não há necessidade disso. Cada um do grupo pode fazer uma parte do vídeo. Todos devem aparecer no vídeo, tá? Não tem que ter vergonha. Todo mundo vai ter que gravar o carão e mostrar o videozinho para me enviar, tá?
Então, um vai fazer a parte teórica, o outro vai apresentar o experimento, tá? O outro vai discutir o que isso vai influenciar, tá? Etc. Então, pessoal, esse videozinho aí, de 5 minutos, vocês vão ter que bolar, e eu vou querer, então, vídeos bem editados, vídeos divertidos, né? Que me dê vontade de assistir, mas eu não quero vídeo que seja desrespeitoso, tá, gente? É um vale nota. Vai ser uma apresentação de um experimento. Eu quero que tenha criatividade. Vocês podem montar uma história, vocês podem fazer uma sketch, né? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, criativo, apresentando a física. Não se esqueçam que vocês precisam apresentar um experimento de física, tá? Mas aí a criatividade é com vocês, beleza? Vai valer bastante ponto, tá? E a princípio vai ser válido para a terceira nota. Tá? Na terceira nota de vocês lá que eu vou colocar o valorzinho dessa apresentação desse experimento. Tranquilo, gente? Dúvidas para edição, dúvidas para construir vídeo e tal, vocês podem falar comigo, eu entendo um pouquinho dessas coisas, mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade, vocês são melhor do que eu nesse aspecto aí de fazer o vídeo, trabalhar com multimídia, né? Beleza? Dúvidas aqui? Não? Se ninguém falar nada, eu sigo, tá? Vamos seguir. Pessoal, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a correção da nossa avaliação, tá? Vamos fazer a correção. Eu vou demonstrar aqui o que eu queria que vocês tivessem feito, tá? Alguns exercícios eu notei que vocês tiveram facilidade, outros que vocês não tiveram tanta facilidade. Alguns exercícios eu observei que foram copiados, tá? É muito fácil para o professor verificar isso. Então, eu quero que vocês prestem atenção, que vocês tirem as dúvidas de vocês, porque esses conceitos que a gente trabalhou aqui, ó, em hidrostática, hidrodinâmica, né, e escalas termométricas, vão ser muito úteis nos próximos conteúdos, tá? A parte de densidade e pressão, a gente não necessariamente vai utilizar agora em termologia 1, mas na parte de termodinâmica a gente vai usar muito, tá? A primeira lei, segunda lei da termodinâmica, a gente vai usar muitos conceitos de pressão, densidade, entre outros, tá? Então, nesse primeiro exercício aqui, novamente, vocês podem me pausar aqui para tirar alguma dúvida de alguma parte da correção a qualquer momento, tá? Nesse exercício diz o seguinte: um jogo de hóquei popularmente praticado nos Estados Unidos e no Canadá é um esporte jogado em um ringue de patinação entre 2 equipes e 6 jogadores, né? Aqui é mais enrolação do exercício, né? Explicando. Os jogadores patinam no gelo e usam tacos para movimentar um disco de borracha vulcanizado. Então, esse aqui é o disco de borracha vulcanizado, tá? Que eles utilizam para fazer o jogo. Considere que esse disco tem 76 milímetros de diâmetro. Galera, diâmetro, né? Todo mundo sabe que diâmetro é de um extremo a outro do meu disco. Para que essa informação é importante, né? Para a gente fazer o cálculo do volume. Por quê? Porque com o valor do diâmetro, a gente pode obter o raio, certo? Com o raio, a gente pode calcular a área dessa circunferência, e com a altura do disquinho de borracha, a gente pode obter, então, o seu volume. Isso aqui é um pequeno cilindro, né? Então, para fazer esse exercício aqui, primeira coisa, padrão em exercício de física, coletar todos os valores, né? Coletamos massa, diâmetro. Aqui vocês não confundam o meu desenho de diâmetro com o desenho de densidade, tá? É meio perigoso isso. Era para ter colocado um índice aqui para diferenciar, mas esse aqui é diâmetro, tá? O diâmetro é essa distância aqui. Primeira coisa, fazer mudanças de unidades, né? Todo mundo sabe como é que muda de unidade de milímetro para metro, né? Dá para fazer aquela tabelinha, lembram? Milímetro, centímetro, ó, já apareceu uma figura aqui. Milímetro, né? Nós temos aqui, então, centímetro, decímetro e metro, né? Dá para montar a tabelinha lá bonitona. Eu sei, tá tudo torto, eu vou melhorar isso aqui, tá? E a vírgula tá lá no milímetros, né? Por exemplo, aqui, ó, 76. Eu vou botar aqui, ó, 76. Como é que eu faço para chegar no metro? Coloco a vírgula no metro e adiciono zeros, né? Então, por isso que o valor é 0,076, esquece isso aqui.
Tá? Então, é assim que a gente faz essa mudança de variável. Isso aqui era muito importante, muita gente errou essa parte aqui, porque não fez essa mudança de variável, tá? Mudança de unidade, de milímetro para metro. De gramas para quilogramas também, né? Todo mundo sabe que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Espero eu que todo mundo seja tranquilo com relação a essa parte. Então, a primeira parte do meu exercício foi apenas fazer essa mudança de unidades, né? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar. Apagar até aqui. O que eu fiz? Eu peguei e transformei o meu diâmetro em raio, né? O que é o raio? O raio, ele é o diâmetro sobre 2, né? Então, por isso que pegar a metade do diâmetro, eu vou obter o meu raio, que vou transformar aqui também, eu também transformei para metros, tá? De posse disso, pessoal, como é que a gente vai calcular o volume? O volume é a área vezes a altura, onde a área é a área de uma circunferência, tá? A área de uma circunferência é πr². Então, a primeira coisa que vocês tinham que fazer é o quê? Calcular a área, obtendo o valor da área, multiplica pela altura. Aqui, nesse caso, eu já meio que coloquei direto, ó. Coloquei aqui a área, πr² vezes a altura. Substituindo os valores, bonitinhos aqui, eu acho que aqui, ó, vocês podem acompanhar direitinho. Não podemos esquecer que o raio é elevado ao quadrado. Eu obtenho o valor do meu volume, tá? Com o volume, aplica a equação da densidade, certo? Aplicando a equação da densidade, eu tenho 0,16 sobre esse valor aqui, 113,41 vezes 10 a menos 6. Com a calculadora na mão, vocês facilmente chegariam ao valor de 1.410,81 quilogramas por metro cúbico. Ah, professor, poderia ter obtido em gramas por centímetro cúbico e depois transformar em quilogramas? Poderia. Muito bem. Simples, né? Poderia fazer dessa forma também, sem problema nenhum. Tá? Eu acho que o valor em gramas por centímetro cúbico daria 1,4. Tá? Mais ou menos. Eu acho que alguns alunos fizeram desse jeito. Tranquilo, gente? Então, na letra A era para fazer isso aí. Na letra B, ele pergunta qual é a pressão exercida pelo disco na superfície. Ai, ai, ai. Será que para onde que foi a minha resposta? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Não perdi. Eu botei a letra B aqui, legal. Pessoal, para fazer a letra B aqui, a gente pode fazer rapidão, tá? Como é que eu faço a pressão? Deixa eu pegar minha caneta aqui, tá? Nesse caso aqui, a pressão é o quê? É a força sobre área, né? Mas qual é a força que esse disco aplica aqui? A força que ele aplica é a força peso, né? Sobre a área do disco. A área do disco, o que é? Π vezes 0,38 ao quadrado ali. Então, fazendo a força-peso desse disco, que é 0,16 vezes 10, né? Aí eu vou ter a minha força-peso. Peso é massa vezes gravidade. Então, dá 0,16 vezes 10, que isso aqui vai dar 1,6 newtons, né? Fazendo esse 1,6 newtons sobre a resposta de π vezes 0,038 ao quadrado, vai dar o valor da pressão de vocês. Deixa eu fazer aqui rapidinho, aqui, ó, só para lembrar. 0,038 ao quadrado. Então, isso aqui é 1,6 dividido por isso, dá 352. Né? Então, a pressão estava em torno de 352. 352, tá? Mais ou menos aqui. Tá? Isso aqui é newtons por metro quadrado. Ou pascal, tá? Como vocês bem quiserem. Eu vou melhorar essa letra, tá, gente? Eu juro para vocês. Nas próximas aulas vai estar melhor. Então, ó, o cálculo da letra B era basicamente fazer isso aqui. A letra B dessa questão aqui. É só fazer a força sobre a área e aí estava a resposta. Certo? Dúvidas aqui? Posso seguir? Seguindo, então.
Na segunda questão aqui que aparece para mim, é o teorema de Stevin, tá? O teorema de Stevin, lembrem, é o cálculo da pressão em líquidos. Quando eu quero calcular a pressão em um líquido, eu vou utilizar o teorema de Stevin, tá? Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho 2 líquidos e um tubo em U. Esse experimento aqui serve para obter a densidade, por exemplo, de um líquido desconhecido, né? Se eu tenho água e álcool, né, eu não conheço a densidade do álcool, eu posso fazer esse experimento, medir as alturas dos tubos, né, utilizar o princípio de Stevin para calcular a densidade desse líquido, por exemplo, que é o álcool, que eu não conheço. Tá? Nesse exemplo aqui, eu estou usando tubos abertos. Porém, se eu fechar um dos tubos, já dá uma coisa diferente. Tá? Então, eu vou utilizar o princípio aqui básico do princípio de Stevin. Tá? Qual é o princípio básico? Que a pressão no lado esquerdo ela é igual à pressão no lado direito. Eu tenho um tubo em U, a pressão que tem desse lado do tubo tem que ser igual à pressão que tem desse outro lado do tubo. Esse é o básico, tá? Como é que calculo a pressão num líquido? Aqui, ó, é usar a equação de Stevin para isso. A pressão desse líquido, numa determinada profundidade, vai ser a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido que eu tenho. Tá? O que eu vou fazer? Vou utilizar essa relação, que é a relação que nós temos para um tubo em U. Tá, gente? Então, como é que vai ficar? Olha lá. A pressão atmosférica D1GH1, que é igual à pressão atmosférica D2GH2. Essa é a ideia. Tá? Precisava demonstrar isso aqui? Sim. Porque se eu tivesse fechado um dos tubos, vocês já teriam se perdido no meio do caminho. Tá? Eu não quis fechar um dos lados, mas eu poderia ter fechado um dos lados do tubo, porque aí vocês teriam que usar essa relação e aí vocês não poderiam cortar as pressões atmosféricas. Porque um lado teria a pressão atmosférica, né, que seria com o tubo aberto, e com o tubo fechado não teria a pressão atmosférica. Tá? Então vocês precisavam fazer esses passos aqui para mostrar da onde que veio as equações. Daí sim, gente, ó, daí vai resultar aquilo ali, ó, D1H1, que é igual a D2H2. D1 é a densidade do líquido 1, né? H1 é a densidade do líquido 1, H1 é a altura do líquido 1, D2 é a densidade do líquido 2, H2 é a altura do líquido 2. Substituindo os valores, ali, ó, a altura 3 centímetros do primeiro, né? 3. A altura do outro é 2,56. Fazendo a divisão aqui, ó, o 3 ele passa dividindo, né? Tá multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Então fica 2,56 divididos por 3, que dá a resposta da densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então essa era a resposta desse exercício aqui. A maioria de vocês, eu acho que foi tranquilo nesse exercício, tá? E conseguiu chegar na resposta. Alguns fizeram metade dele, né? Aí teve algum desconto. Beleza, pessoal? Dúvidas? Estão tudo dormindo, eu acho, né? Bom, eu vou seguindo aqui, ó, tá? Princípio de Pascal. O terceiro exercício que aparece para mim, para vocês aparecerem em outra ordem, uma ordem totalmente aleatória, né? É o elevador hidráulico, onde a gente vai utilizar os princípios de Pascal, tá? A pergunta que ele faz, olha só, prestar muita atenção na pergunta. Então, um elevador hidráulico é dado, como mostra a figura abaixo. Qual deve ser a força aplicada em A? Ó, ele quer saber qual é essa força aqui. Para que seja erguida um objeto de 350 quilos aqui, ó. Ele quer saber qual é a força que eu tenho que fazer para começar a erguer esse objeto aqui. A força, ela tem que gerar uma pressão lá do outro lado, né? Que gere uma outra força que tenha uma intensidade maior ou igual ao valor da força-peso daquele objeto. Certo? Para ele começar a erguer, a força que tem que ser aplicada lá do outro lado tem que ser maior ou igual à força-peso. Tá? Aqui no caso, a gente vai considerar a força igual à força-peso, porque ele está no limiar de começar a mexer. Tá? É a mínima força que eu tenho que aplicar ali. Beleza? Então, como é que eu faço essa primeira parte aí? Olhando os dados, né? Vamos lá. No lado A, esse lado aqui, ó, tá? A força, não sei. A área,
a área desse êmbolo aqui, ó, 60 centímetros quadrados, tá? E olhando lá para o outro lado, a força que eu tenho que fazer para erguer esse negócio. Esse aqui eu posso descobrir, que é a força-peso, né? Eu quero erguer aquele objeto, né? A força que eu vou ter que fazer é igual à força-peso do objeto, maior ou igual à força-peso. Então aqui, ó, 350 vezes 10, 3.500 newtons é a força que eu tenho que fazer. A área, 4.200 centímetros quadrados, é a área deste êmbolo aqui. Pegando a equação do princípio de Pascal, é uma relação de proporcionalidade. Olha lá, força no lado A sobre a área do lado A, que é igual a força do lado B, igual sobre a área do lado B. Tá? É uma equação de proporcionalidade. Beleza? Qual é o detalhe aqui? Professor, eu preciso fazer mudanças de unidades aqui? Não. Não precisa fazer mudança de unidades. Tá? Por quê? Porque aqui nós temos centímetros, eu vou ter centímetros aqui embaixo e eu vou ter centímetros aqui embaixo também. Então, esses centímetros eles vão se cancelar e não vão prejudicar os valores das forças que eu vou estar calculando em newtons aqui. Ah, professor, não tenho certeza se eu posso usar centímetros ou não. Bom, então usa metro. Tá? Se tu não consegue enxergar com clareza que os centímetros não vai prejudicar a tua conta, e isso só acontece porque eu tenho uma relação de proporcionalidade aqui, tá? Passa tudo para metros. Converte tudo para metros, que aí tu tá com a certeza que teu exercício vai dar certo. Beleza? Nesse caso aqui, eu não mudei para metros, porque eu tenho certeza que é um exercício de proporcionalidade, que eu posso manter os centímetros e não vai prejudicar o valor da minha força, tá? Então, olha só. Montei a equação aqui, ó, a força A sobre a área, 60 centímetros quadrados. A força lá no B, mínima força que eu tenho que fazer, 3.500 newtons, sobre a área, 4.200, né? O que eu vou fazer? Multiplica em cruz, né? Então, ó, o 4.200 vai multiplicando a força A, 3.500 vezes 60. 3.500 vezes 60 dá esse valorzinho aqui, ó, 21 vezes 10 na 3. 21 vezes 10 na 3, divididos por 4.200, vai fechar 50 newtons, que era a resposta desse meu exercício. Tá? E percebi também que muita gente conseguiu chegar nessa resposta, então eu acredito que esse exercício aqui é algo que está tranquilo para vocês. Né? Alguns fizeram mudanças de unidade, outros mantiveram a mesma unidade e deu o mesmo resultado, tá? 50 newtons. Aqui ficou um detalhe, tá? Teve gente que me deu o valor dos quilos que eu tenho que botar aqui, mas eu não pedia os quilos, eu pedia a força, tá? Então, por isso que eu digo que vocês têm que estar atentos do que o exercício pede. No caso aqui, ele estava pedindo a força. Beleza? Dúvidas? Não? Vou seguindo, então. Vou seguindo, tá? Lembrando que essa aula vai ficar gravada, depois eu vou disponibilizar ela no Siga, então se algum passo aqui matemático vocês não entenderam, vocês podem voltar no vídeo depois e rever esse passo matemático que eu demonstrei, tá? Esse aqui, juntamente com o exercício de escala termométrica, acredito que é o exercício mais complicadinho da nossa avaliação, tá? Nesse exercício aqui, gente, vocês estão vivos aí? Só me dê um alô aí, só para eu ter certeza que eu não estou falando para ninguém. Estamos vivos e a sua webcam parou de funcionar. Estamos vendo teu rostinho. Não tá vendo meu rostinho agora? Tamo tudo aí, velho. Beleza. Tá. Voltei ou não? Aê, senhor. Aí, agora sim. Agora eu tô feliz. Agora estamos felizes tudo. Por que vocês não avisaram, cabeça? Cabeça de porão, tá faltando bateria aqui. Deixa eu ligar aqui. Eu vou botar de frente. Cara, eu acho que a internet que tá coisada, porque desde o início eu não vi o professor se... Ah, agora eu tô... É mesmo? Deixa eu ficar de frente aqui que é melhor, então. Pronto. Aí, fechou? Estão me vendo? Estamos, senhor. Agora tá suave. Tá, beleza. Era para ter me avisado, essas cabeças. Gente, então olha só. Nesse exercício aqui é o exercício de princípio de Arquimedes, tá? Basicamente, o que vai acontecer aqui? Eu tenho duas situações. A primeira situação, eu tenho um dinamômetro. O dinamômetro é um equipamento que mede a força, peso de um objeto. Então, ele serve para medir força, tá?
Então, eu tenho dois casos aqui. Eu tenho o dinamômetro erguendo esse bloquinho M, tá? Sem nada. E eu tenho o dinamômetro erguendo o bloquinho quando o objeto está dentro de um líquido, dentro de um fluido. O que a gente sabe do princípio de Arquimedes? O princípio de Arquimedes fala sobre empuxo, tá? Então, o que vai aparecer aqui nesse bloquinho quando ele está imerso a um líquido? Vai aparecer uma força que nós chamamos de força de empuxo, que vai empurrar o bloquinho para cima, tá? Nesse exercício aqui, então, ele te dá duas situações. O valor da leitura do dinamômetro sem líquido e o valor da leitura do dinamômetro com o líquido, ou seja, com o empuxo agindo, tá? Então, ele dá algumas informações aqui, ó. Ele diz que na primeira situação o valor do dinamômetro é 600 newtons e na segunda é 200 newtons. Ou seja, pessoal, o que aconteceu aqui? O dinamômetro ele deixou de exercer uma força ali, ele perdeu 400 newtons de força. Por quê? Porque quem é que está fazendo essa força? O empuxo. O empuxo começou a fazer essa força que não foi mais necessária ser feita pelo dinamômetro. Então, a primeira coisa que vocês deveriam verificar, né, aqui, ó, novamente, fazendo a colheita dos dados, né, ó, força 1, 600 newtons, força 2, 200 newtons, a densidade, que é dada do óleo, 0,93, aqui é necessário fazer a mudança de unidade. Vocês precisam mudar a unidade para quilograma por metro cúbico, tá? Aqui é, se vocês tivessem deixado em gramas por centímetro cúbico, vai dar rolo, tá? Vai dar rolo. Então, a densidade aqui, se eu multiplicar por 1000, eu já obtenho aqui o valor da densidade em... Ó, multiplica por 1000 aqui. Eu já obtenho a densidade em quilograma por metro cúbico, tá? E aí vem o detalhe, ó. Como a peça está inteiramente dentro do líquido, ela está inteiramente dentro do líquido, ele quer saber qual é o volume do objeto, né? A equação do empuxo, ela diz o seguinte, que empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado. Tá? Então, olha só. Como esse objeto ele ficou totalmente imerso dentro do líquido, o volume de líquido que foi deslocado é igual ao volume do cubo. Então, esse era o lance do exercício. Era tu entender que o volume de líquido deslocado é igual ao volume do cubo, que é o que ele pede no exercício. Então, se eu calcular aqui, ó, o volume de líquido deslocado por esse cubo, eu estou calculando o volume do cubo. Esse era o detalhe do exercício. Como é que vocês vão entender? Lendo ele, né? Entendendo os princípios do empuxo, tá? Como é que eu faço aqui, ó? Primeira coisa, calcular o empuxo, tá? Então, o meu empuxo vai ser o quê? Vai ser exatamente a diferença das leituras do dinamômetro nas duas situações. 600 menos 200, que dá os 400 newtons. Então, 400 newtons é o valor da força de empuxo. Beleza? Com isso, gente, só aplicar na equação, ó, que barbado. Aqui, ó, professor, rachou, né? Mas eu corrigi depois ali embaixo. Aqui é 930, tá? Por quê? 930. Então, ó, não é 093, é 930, aqui eu digitei errado, tá? 930 vezes 10 vai dar 9.300. Eu quero deixar em evidência, né, o volume de líquido deslocado, então o volume de líquido deslocado vai ser 400, que vai se manter aqui desse lado, e o 9.300, da multiplicação aqui com 10, vai passar dividindo, gerando o resultado de volume de líquido deslocado de 0,043. Então era isso. O volume do cubinho vale 0,043. Essa é uma técnica, se vocês quiserem, para calcular o volume de um objeto que vocês desconhecem. É só saber a densidade dele e usar um dinamômetro. Tá? Essa é a técnica. Um dinamômetro, o objeto pode ter qualquer formato. Né? Eu, com o dinamômetro, sabendo a densidade do líquido que eu estou colocando, por exemplo, água, né? Que a densidade é 1000, eu posso descobrir o volume desse objeto. Óbvio que se ele ficar totalmente imerso e deslocar o líquido. Né? Beleza, gente? Se ele ficar parcialmente imerso, aí já dá problema. Tá? Aí tu já não consegue obter todo o volume dele. Por exemplo, se eu botar uma madeira dentro da água, sabe que a madeira boia, né? Parte fica embaixo, parte fica em cima. Então, tu já não consegue obter, a partir desse jeito aqui, o volume da peça de madeira que tu tem. Tá? Beleza? Show, então.
Seguindo, tá? Entenderam? Ele parecia ser difícil, o mais difícil desse exercício aqui era a interpretação dele, tá? Porque a parte matemática era bem fácil. E aí vem o último exercício que eu considero mais complicado, tá? Da nossa avaliação. Que envolvia escalas termométricas, análise de gráfico. Nós fizemos tarefa com um exercício parecido com esse, tá? Nós fizemos exercícios com isso. Mas eu percebi que muita gente não entendeu a lógica. Vamos ver se agora, nessa revisão aqui, vocês conseguem compreender a lógica de resolução de um exercício como esse de análise de gráfico. Eu tenho duas escalas termométricas. Uma escala X, que está no eixo vertical, e uma escala Celsius, que está no eixo horizontal. Tá? Eu preciso achar uma relação entre as duas escalas, entre a escala X e a escala Celsius. Tá? Essa é a ideia. Eu preciso de uma relação entre elas. Como é que eu vou obter essa relação entre as duas escalas? Utilizando aquela receita de bolo que eu passei para vocês. Como é que funciona a receita de bolo? Vamos lá. Ó. A temperatura na escala X, pode ser qualquer temperatura, menos o menor valor que aparece nesse gráfico da escala X. Qual é o menor valor que aparece nesse gráfico na escala X? Menos 15. Vou lá e coloco. Menos 15. Sobre o maior valor que aparece nessa escala, menos o menor valor que aparece nessa escala. Então, 70 menos 15. Igual, é isso, tá? Essa é a receita, para tudo, para qualquer escala. Temperatura em Celsius menos o menor valor. Qual é o menor valor em escala Celsius? Quando aqui está menos 15, na escala Celsius é 0. Né? Não tem valores para cá. Então, o menor valor na escala Celsius é 0, nesse gráfico. Sobre o maior valor nessa escala, nesse gráfico da escala, que é o 200, menos 0. Fechou? Montei a equação e a partir dessa equação aqui que eu vou obter as relações. Tá? Eu vi que muita gente fez esse exercício aqui meia boca. Eu nem sei como é que eu obtinha os resultados. Acho que ele fazia por chute. Tá? Então, dessa forma aqui, vocês vão ver que eu vou obter uma equação que relaciona a escala X com a escala Celsius. Beleza? Ó, então, seguindo, ó. Menos com menos dá mais, né? Menos, menos, mais. 70 menos, menos, mais. Né? Seguindo. Então, aqui fica θx mais 15 sobre 85. θc sobre 200. Beleza? O que eu faço agora? Agora é matemática. Tá? Agora eu vou pegar... O que eu fiz nesse exercício foi fazer isso aqui, ó. Foi pegar o 85 e passar multiplicando aqui primeiramente, ó. Aqui eu não fiz nada. Ó, o 85 passa multiplicando. E aí fica assim, ó. 85 vezes a temperatura em Celsius sobre 200. O que eu quero? Eu vou deixar isolado esse carinha aqui. Porque no primeiro exercício ele pergunta qual é o valor da temperatura X quando for 80 graus Celsius. Tá? Então eu vou deixar esse cara aqui isolado. Isolando ele, passa aquele mais 15 lá para o outro lado, menos 15. E agora eu tenho uma equação que relaciona a temperatura em Celsius com a temperatura X. E eu posso usar para qualquer valor de temperatura agora, que eu vou obter a relação entre eles. Tá? Nesse caso aqui, eu quero saber por 80 graus. Então, o que eu vou fazer? No lugar do TC aqui, de temperatura em Celsius, eu vou substituir por 80. Tá ali, ó. 85 vezes 80, divididos por 200, menos 15, né? Primeiro, lembrando, né? Eu sei que vocês estão no segundo ano, já estão carecas de saber esses passos matemáticos. Primeiro resolvemos a multiplicação, depois a divisão, e aí depois realizamos essa subtração aqui, tá? Ah, pode realizar a divisão? Pode. Por que tu vai fazer isso, né? Faz a multiplicação, depois tu divide, né? Tem gente que quer fazer a divisão primeiro, pode fazer também, sem problema nenhum. Então, 85 vezes 80, 6.800. 6.800 divididos por 200, 34. 34 menos 15, 19 graus. Então, o valor, quando tiver 80 graus na escala X, na escala Celsius, eu tenho 19 graus na escala X. Tá? Essa era a letra A. E vocês viram que ela envolveu bastante continha aqui, bastante matemática. Tá? O que eu peço na letra B agora? Na letra B eu peço qual é a temperatura em Kelvin. Essa mesma temperatura, em Kelvin. 80 graus Celsius em Kelvin.
Eu preciso montar uma relação entre a escala X e a escala Kelvin? Não, né? Por quê? Porque a gente já sabe como é que se relaciona a escala Celsius e a escala Kelvin. Eu já passei isso aqui, vocês têm no caderno essa relação. Aqui entre Celsius e Kelvin, essa relação aqui. Tá lá, né? Se eu tenho ela pronta, é só substituir aqui, ó, 80 graus na escala Celsius, né? Como é que fica? Fica desse jeito. Mas vocês são bons em matemática, né? Vocês sabem que eu tenho os dois valores dos dois lados da igualdade, estão dividindo por 5. Então, o que eu posso fazer? Pode ir embora. Posso cortar esses dois caras. Resultando em quê? Nesse negócio aqui, 80, que é igual a T menos 273. Tá? O que eu vou fazer? Obviamente, vocês já sabem, né? Experts em matemática, eu posso passar esse 273 lá para o outro lado. Ficou 80 mais 273. Você sabe que escrever uma igualdade assim ou escrever uma igualdade assim é a mesma coisa, né? Não muda nada. Então, ficou 80 mais 273. 353 Kelvin é o valor de 80 graus Celsius e é o valor de 19 graus X. 19 graus X é igual a 80 graus Celsius, que é igual a 353. E é assim, pessoal, que a gente analisa escalas termométricas. Então, vocês podem construir a escala termométrica que vocês quiserem. Por exemplo, no experimento, vocês podem pegar uma substância lá e construir um termômetro, né? E aí vai ser legal, nesse experimento, vocês demonstrarem como é que se relaciona esse termômetro de vocês em Celsius ou em Kelvin, tá? Já é uma dica de um experimento bacana, né? De escalas termométricas. Beleza? Olha só que lindo, hein? Foi rapidinho hoje. Foi rapidinho. Vamos lá, ó. É isso aí, gente. Olha só. Tá bom por hoje. 4h19, foi rapidinho, 40 minutos de aula.